Chegamos aqui ao ponto 5.1, né? Fundamentos para um projeto político-pedagógico integrado, né? Fundamentos. Vamos discutir aqui as bases, ok? As bases para esse projeto político-pedagógico. Qualquer escola é a sua construção coletiva, né? Então, a constituição de uma escola, inserida aí, claro, o seu projeto político-pedagógico, né? Ele deve ter o seu projeto político-pedagógico, que vai nortear as suas ações, né? Ele deve estar revestido dessa construção coletiva, tá bom? Por isso que a escola, como construção coletiva, ela vem permeada de uma vontade coletiva. E lembrando, não é a vontade coletiva não é a mesma coisa que vontade da maioria, ok? Não é a quantidade de pessoas que defendem ou aprovam uma ideia que determina as escolhas, mas sim a compreensão coletiva de que, nas condições dadas, determinadas decisões dão mais unidade ao grupo social do que outras, tá bom? Nós temos aqui também a importância dessa praxis coletiva, né? Ou seja, a coerência e a unidade entre teoria e prática. Nós temos a prática, né? Que seria o concreto empírico, digamos assim, né? Esse concreto, nessa prática, a gente vai refletir sobre a prática, ok? E para essa reflexão, a teoria nos dá apoio, né? Para que essa reflexão seja crítica, né? Então, nós vamos refletir sobre a prática, refletimos, e depois dessa reflexão, a gente tem uma tomada de consciência, uma tomada de posição, enfim, vou agir diferente. Por quê? Porque eu vi, né, eu percebi, por meio da análise, que eu devo mudar a minha prática para obter outros resultados, ou mesmo para otimizar, né? Otimizar a minha prática. Mudo a minha prática, ok? Posteriormente, ao me deparar com novas situações, eu percebo que devo refletir novamente sobre a minha prática para modificá-la. E este é um processo contínuo, né? Por quê? Porque a sociedade está sempre se transformando, né? Sempre nessa perspectiva da continuidade, e isto é dialético, tá ok? Lembre-se do que o filósofo antigo falava, tudo flui, né? Sempre nessa continuidade, né? Então, a praxis coletiva, a coletividade refletindo sobre a realidade, né? Essa reflexão vai dar origem a uma nova prática, que por sua vez vai sofrer uma nova reflexão no futuro, sempre nesse movimento, unindo, né, teoria e prática. Depois é abordado aqui algo que a gente falou logo no início dessa aula, né? A discussão do currículo na escola não é uma prática muito recorrente, né? Por isso que nós temos a complexidade em se discutir, né, o currículo. Nós temos novamente a referência a importância de centralizar e aprofundar o caráter humanista do ato de educar. Eu já expliquei, né, para vocês por que o ato de educar tem esse caráter humanista, né? E em busca desta educação integrada, né? É comum um discurso de que não é possível, não temos condições ideais para isso, né? E mesmo numa perspectiva de futuro isso seria impossível, né? Nós vimos em estudos anteriores que a perspectiva para muitos, né, da educação unilateral, da escola unitária, né, da politecnia, são vistos aí como perspectiva de futuro, não de presente, né? Mas até mesmo para alguns, no futuro isso também seria impossível, né? Tem muita gente muita gente descrente, né, na possibilidade de tal integração, né? Então nós temos aqui propostas, né, para se chegar a isso, né? Como o primeiro passo, né, discutido aqui como primeira providência, nós temos a geração de tempo e espaço docente para atividades coletivas. Então é importante que haja tempo
para essas atividades coletivas. Obviamente, a gente sabe que isso exige um planejamento, né? Deve haver um tempo para planejamento, tempo para o professor planejar atividades coletivas, né? E também espaço para que elas ocorram. Até porque, quando a gente fala em atividade coletiva, é comum a utilização de espaços maiores, né? Na escola, por exemplo, né? Então, é importante que haja geração de tempo e espaço docente para atividades coletivas. Como atividades coletivas, a gente pode citar o seminário, oficinas, né, discussões com intelectuais, com pessoas que representam determinadas profissões, né? Ter esse contato com pessoas que vêm de fora também, né, é muito importante, né? Que vêm de fora da escola, isso é muito importante, né? Sem esquecer também, pessoal, que quando há essa proposta de educação integral, e geralmente essas propostas vêm das universidades, né, vêm da academia, né? Geralmente essas propostas não são construídas dentro da escola, né? Eu digo geralmente, né? É de suma importância que o professor, né, aquele que está no chão da sala de aula, né, veja isso também como importante. Porque se ele não der significância a isso, né, se ele não ver a importância dessa educação integral, né, dificilmente ela vai ocorrer. Então é preciso que os professores confiem nessas propostas e que eles vejam essas propostas, pessoal, olha só, como política de Estado. Como política de Estado. Muitos professores veem propostas como políticas de governo. E há aí um fundo de verdade, né? Infelizmente, a gente tem uma descontinuidade muito grande, né, em todas as áreas, na educação, na saúde, né? Um governo que propõe algo bastante interessante para a educação e fica marcado por isso, quando muda de governo, esses projetos são desfeitos, né? O que caracteriza como política de governo, né? Então, cada governo vai ter a sua política. Infelizmente, isso gera uma descontinuidade muito grande, né, de projetos. Então, é importante que essa ideia da formação integral, né, integrar a educação profissional com o ensino regular, seja visto como política de Estado, né, de Estado e não de governo. Políticas de Estado, elas são contínuas, né? Entra governo, sai governo, a política de Estado é a mesma, ela não muda. Okay? Então é importante que esta perspectiva da educação integral ela seja vista como política de Estado. E que outras medidas poderiam ser tomadas, né, em busca dessa formação, né? Nós temos um quadro próprio de professores, né? Isso é muito importante, né? Mas para que a gente tenha um quadro próprio, né, é importante a realização de concursos públicos, né? Concursos públicos não para a contratação de professores temporários, né, substitutos, não. Professores efetivos, que tenham uma perspectiva de continuidade ali, né, que tenham uma segurança na sua continuidade. Infelizmente, o que a gente tem muito, pessoal, é a contratação de professores temporários, substitutos, né, que são, em 99% dos casos, né, competentíssimos, né, mas infelizmente a entrada e saída da escola, depois vão para outra escola, vão para outro bairro, né, isso acaba gerando uma descontinuidade em projetos do próprio professor. Então, um quadro próprio de professores estáveis, né, isso gera uma facilidade maior, né, da construção de projetos que sejam duradouros, ok? Que sejam duradouros. Então, para que haja esse quadro próprio, é necessário haver, né, concursos públicos para professores efetivos, ok? Outro ponto importante, plano de carreira do professor, né? Que ele tenha motivação em seguir nessa carreira, né? Aí nós temos em plano de carreira progressão por titulação, progressão por tempo de serviço, né? A cada 2 anos, por exemplo, a cada 2 anos
aumenta-se aí 2% do salário do professor, professor com especialização, mestrado, doutorado, isso vai aumentando, né, percentualmente o seu salário, né? A cada 5 anos ele tem direito a 3 meses de férias, uma licença-prêmio. Então, são fatores que estão presentes, né, que devem estar presentes em um plano de carreira do professor, né, para que ele tenha motivação em seguir essa carreira. E é importante também que nesse plano de carreira haja, né, uma previsão de que esse professor se dedicar exclusivamente, né? A famosa DE, né? Professor Dedicação Exclusiva. Quando esse professor escolhe dedicação exclusiva, né, ele recebe um percentual a mais, né, mas em compensação ele deve se dedicar exclusivamente àquela escola, àquela instituição, né? Porque nós sabemos, pessoal, que muitos professores, né, devido aos baixos salários, né, têm aí 3 jornadas de trabalho, né? Trabalho manhã, tarde e noite, ok? E quando a gente fala de escolas particulares, por exemplo, né, muitas delas não oferecem nem mesmo tempo para o professor planejar as suas aulas, né? Acaba acontecendo de muitos professores levarem trabalho para casa, planejam em casa, planejam atividades em casa, né? Aí a gente vê a mais-valia, né, chegando à estratosfera, né? É como se o capitalista, né, ele sugasse esse trabalhador até mesmo nos seus tempos de lazer, né? O tempo de lazer do trabalhador, ele é explorado, né? De que forma? Trabalhando, né? Trabalhando. Então não é fácil, pessoal. Então que nesse plano de carreira haja essa previsão de dedicação exclusiva, né? Claro, também sem esquecer da estrutura física, né? Das instituições, material a ser utilizado, tecnologia nas escolas, né? Tudo isso ajuda bastante, pessoal, na busca, né, por essa educação que tem essa perspectiva de formação humana, né? De formação integral, né? Enfim, né? Mais uma vez, nós temos aqui a referência a não reduzir a educação, as necessidades de trabalho, falamos isso anteriormente, né? A adesão de gestores e educadores de comunidade também é muito importante, falamos também disso, né? Para tornar este projeto significativo e legitimado. Nos próximos parágrafos do texto, né, há aqui uma especificação das propostas, né, dos passos, né, considerar as necessidades materiais dos alunos, né, transformar o projeto de formação integrada em uma experiência de democracia participativa e de recreação permanente, falamos também anteriormente, né? Ou seja, nós temos aqui várias informações que vão se repetindo, né? Resgatar a escola como um lugar de memória, né? Como um lugar onde nós podemos resgatar as lembranças, os momentos mais expressivos, né? E é bacana quando nós mesmos nos lembramos, né, do nosso período escolar, né? De nós enquanto estudantes da educação básica, né? Muitas lembranças nos vêm à mente, né? Lembranças boas, algumas não tão boas, né? Mas a gente não pode esquecer que essas lembranças, né, essas memórias que nós temos, elas vão constituindo a nossa própria identidade, ok? Então, para a gente estudar a nossa própria identidade, essas memórias, né, são muito importantes. E uma vez que elas são construídas também nesses espaços, eles devem ser vistos como espaços de memórias. E nós chegamos aqui ao item 5.2, a lógica da organização por eixo tecnológico. Temos a antiga forma de organização, né, que considerava vários cursos alocados em mais de uma área, com foco ora em produtos, ora em processos, né? O que fez com que predominasse essa tendência, né, de que o nome do curso
refletisse as características e especificidades da formação. Isso acabou gerando uma grande dispersão, né, e multiplicidade de denominações, né? Cursos de vários nomes, né? O que acabava dificultando a supervisão desses cursos. E como fazer, né, com que houvesse essa coerência, né, com a especificidade do campo da atuação profissional e tecnológica? Utilizar o eixo tecnológico. Então, os cursos passam a ser vistos, né, como sendo transpassados, né, pela tecnologia. Ou seja, a tecnologia que é vista como transversal, né? Vejam só o seguinte trecho. Como objeto de estudo, a tecnologia pode ser entendida como uma ciência transdisciplinar das atividades humanas de produção, do uso dos objetos técnicos e dos fatos tecnológicos. Do ponto de vista escolar, é a disciplina que estuda o trabalho humano e suas relações com os processos técnicos. Então, se nós temos a tecnologia, né, envolvendo atividade de produção, o uso desses produtos, né, e também a modificação do mundo por meio da tecnologia, logo, ela não deve estar de fora, né, da constituição desses cursos. Sempre lembrando, né, que tanto a produção tecnológica quanto a produção científica são processos históricos. Então, pessoal, para ficar melhor entendido aqui, né, como a tecnologia vai colaborar na constituição desses cursos, né, a estruturação do currículo requer a identificação das tecnologias que se encontram associadas na produção de um dado bem ou serviço. Então, a gente se depara com um determinado serviço, né, ao estudo das tecnologias que permeiam este serviço, né, e por meio desse estudo, né, vai se constituindo o conteúdo curricular, né? O currículo vai envolver justamente saberes, né, que dizem respeito a essas tecnologias que estão associadas a este serviço ou a este produto. Aqui é citado, por exemplo, né, o curso técnico em cozinha. O curso técnico em cozinha está classificado no eixo hospitalidade e lazer, né? E o que vai constituir o currículo desse curso, né? Nós temos tecnologias típicas dos serviços de hotéis e restaurantes, como as de recepção, acolhimento, serviços de turismo, entretenimento, gastronomia, entre outras. Entende-se que o técnico em cozinha faz uso das técnicas de cozimento, dos conhecimentos sobre as propriedades dos alimentos, com a finalidade de preparar receitas que darão prazer a quem irá saborear o prato. A alimentação é tratada no âmbito dos serviços de lazer. Por outro lado, os cursos classificados no eixo produção alimentícia se assentam em tecnologias associadas à industrialização dos alimentos, em sua produção e conservação, na forma ideal de acondicionamento, armazenagem, distribuição e consumo. Então, vocês estão vendo, pessoal, como a tecnologia, né, ela vai definindo, né, o currículo, ou seja, o conjunto de conteúdos, de saberes que serão abordados em cada curso. E quando a gente fala de tecnologia, técnica, modo pelo qual o homem, né, age sobre a natureza, né, a gente está fazendo referência, obviamente, a trabalho, né? Então, o trabalho é visto como princípio orientador do processo formativo.
ele vai participar da estruturação do currículo, né? E essa estruturação do currículo é baseada na identificação de tecnologias que se associam a uma função, a uma área, a um produto, né? Como nós acabamos de ver aqui no caso do técnico em cozinha. Então, uma vez identificadas essas tecnologias, vão ser constituídos os currículos, né, desses cursos técnicos. Então, o que a gente pode dizer é que a tecnologia perpassa todos os cursos. Não é à toa que nós falamos cursos técnicos. Como eixos, nós temos que inicialmente, né, nesses cursos técnicos, considerando os catálogos nacionais dos cursos superiores de tecnologia e dos cursos técnicos, inicialmente nós tínhamos 10 eixos, né? Ambiente, saúde e segurança, controle e processos industriais, gestão e negócios, hospitalidade e lazer, informação e comunicação, infraestrutura, produção alimentícia, produção cultural e design, produção industrial e recursos naturais. Com a elaboração do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, foram incorporados os eixos apoio escolar e militar. Na última atualização, nós tivemos o eixo segurança pública. E ao término deste item, nós temos aqui a importância, né, de que os jovens compreendam os mundos do trabalho e não o mundo, né, do mercado de trabalho apenas, né? O mundo do mercado de trabalho é importante, isso é óbvio, né? Mas a formação ela não se reduz à formação para o mercado de trabalho, ok? O que nós temos aqui são mundos do trabalho. E nós chegamos ao próximo item, 5.3, a relação parte-totalidade na proposta curricular, né? Envolvendo novamente o que nós já vimos anteriormente, né? Esse princípio da totalidade, né? Aí vem a perspectiva da interdisciplinaridade, né? Compreensão global e totalizante da realidade, né? Surge um questionamento: como fazer, né? Como ter esta compreensão da totalidade a partir da seleção de componentes e conteúdos curriculares. Nós temos aqui a referência à importância, né, de se ter o conhecimento mais atual, né? Nós sabemos que no campo científico, né, as mudanças vão ocorrendo, né, novas descobertas vão surgindo. Então, que o ensino seja pautado, né, nas descobertas mais recentes, para que não haja essa perda de tempo, digamos assim, né, em se ficar abordando pensamentos já ultrapassados ou mesmo tecnologias já ultrapassadas, né? Deve-se partir do que se tem de mais atual, né, do que se tem de mais contemporâneo para se compreender a realidade e a própria ciência, ok? Partindo do que nós temos hoje, né, nós podemos compreender também esse desenvolvimento histórico, ok? Então nós temos aqui a referência, ou mesmo a crítica, né, em se partir de conhecimentos já ultrapassados, né, já superados. A proposta aqui é de se utilizar, né, o que há de mais novo, de mais atual, enfim, né, que é o resultado das últimas pesquisas científicas, né. Posteriormente, é feita novamente aqui a proposta de integrar a educação profissional com a educação regular, restabelecendo essa relação entre o todo e as partes, né? Entre os conhecimentos do ensino médio e os conhecimentos específicos do processo de produção no contexto da formação técnica, né? Então, aquele que se reduz à formação técnica, né? E essa formação técnica sendo uma formação, né, que não traga conhecimentos dessa educação geral, por exemplo, né? Essa formação técnica não vai possibilitar a esse indivíduo, né, a compreensão da totalidade do mundo.
Então, é preciso, né, para que haja essa totalidade, né, é preciso que esses conhecimentos do ensino médio, por exemplo, né, estejam integrados aos conhecimentos abordados na educação profissional. Por isso que nós temos aqui a perspectiva de um currículo também, né, integrado. E considerando até mesmo, né, dentro do próprio universo da educação profissional, né, é preciso estudar os problemas de uma área profissional em suas múltiplas dimensões. Múltiplas dimensões. Então, estudar esses problemas relacionados à educação profissional, considerando a dimensão econômica, social, política, cultural, né, e, obviamente, técnica. E como a gente está falando, né, de totalidade, de integração, né, obviamente vem aqui, né, a proposta dessa interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é vista aqui como uma necessidade, né? Não é uma opção, é uma necessidade. Deve haver a interdisciplinaridade para que haja a compreensão dessa totalidade, ok? Então ela é vista aqui como princípio organizador do currículo e como método de ensino-aprendizagem, pois os conceitos de diversas disciplinas seriam relacionados à luz das questões concretas que se pretende compreender, né? É preciso haver também uma postura epistemológica, né? Então nós temos aqui uma referência ao campo científico, né? Ou seja, essa postura epistemológica diz respeito a um rigor científico, né? Um professor de química, obviamente, deve conhecer profundamente química, professor de matemática conhecer profundamente matemática, né? Então, além dessa postura, né, de uma perspectiva interdisciplinar, né, que envolve mais uma questão, digamos, que foge um pouco desse universo fechado do seu conteúdo, né, da sua disciplina, isso não é deixar de mostrar a importância do conhecimento científico desse professor, né? Então não é porque existe essa proposta da interdisciplinaridade, né, da formação humana, de abordar temas transversais, que este profissional deve esquecer, né, o rigor do seu campo, né, o conhecimento mais específico da sua área, né? Então ele deve ter uma postura epistemológica, uma postura científica, né, que diz respeito diretamente ao seu campo de atuação. Como nós podemos ver aqui, né, o professor ele deve ter a noção, né, do seu lugar, né, do seu lugar neste processo, mas sem esquecer da importância da sua interação com o outro, né, as suas relações com o outro. Então não é porque ele é um professor de matemática, por exemplo, que ele não pode dialogar com o professor de português sobre assuntos relacionados à língua portuguesa, né? É comum na sala de professores, né? E eu já vivi isso, né? Muitas vezes de forma assim jocosa, né? Professor de matemática me perguntar, né, o que eu estou fazendo nas aulas de português porque os alunos dele estão errando vírgula, por exemplo, né? Aí eu falava, mas professor, você pode também falar sobre vírgula com eles, né? Você pode trabalhar leitura com eles, né? Leitura a gente envolve aqui um letramento que é muito específico da matemática, né? Nós temos termos específicos da matemática. Então, por que não o professor de matemática também trabalhar a leitura, na interpretação de questões matemáticas, né? Isso pode ocorrer. Então, não é algo específico do professor de português que trabalha a leitura, né? O professor de matemática, de história, geografia, pode perfeitamente trabalhar a leitura, né? A produção textual com seus alunos, né? Porque há especificidades de suas áreas, né? Há termos técnicos, há expressões, até mesmo organizações sintáticas, né, que são específicas de algumas áreas. Então, deve haver essa integração, né, com conteúdos referentes também a outras disciplinas, assim como o professor de português também deve dialogar com outras áreas, né? Enfim, temos aqui a importância dessa postura epistemológica.
No próximo item, nós temos o 5.4, o estágio curricular, né? Temos abordado aqui a Lei 11.788/2008, que trata exclusivamente do estágio como ato educativo supervisionado. Não esqueçam, supervisionado. O estágio é um ato educativo supervisionado. Por isso que eu falei no início, né, que o estágio ele não se confunde com o emprego, né? Quando alguém utiliza o seu trabalho como estágio, como se estivesse pagando a disciplina de estágio, né, é necessário que em sua atuação neste trabalho ele seja supervisionado. Se ele não for supervisionado, o caráter pedagógico ele deixa de existir, tá ok? Então é importante deixar muito bem claro isso. Vejam só, ele não se confunde com training oferecido por empresas, nem com um trabalho social voluntário. Trata-se de um dos mais importantes momentos de integração dos conhecimentos trabalhados na escola a partir da prática. Jamais deve ser confundido com emprego, né? Então, a relação de estágio, pessoal, é diferente da relação de emprego. Vejam só o seguinte trecho. Por mais próximo que seja esse momento formativo da realidade de trabalho do profissional, é ainda uma simulação do real, pois a relação do estudante estagiário com a parte concedente do estágio é diversa da relação entre empregado e empregador, ok? Então, a relação de estágio é diferente da relação entre empregado e empregador, ok? Então, é muito importante deixar isso claro. A relação de estágio é diferente da relação de emprego. E quando a gente fala de estágio, a gente faz referência a dois tipos: estágio obrigatório e estágio não obrigatório, né? Se não há obrigatoriedade expressa nas diretrizes curriculares, a escola, eu estou falando de educação básica, a escola não precisa, né, não precisa ofertar o estágio, ok? Não precisa prever nos projetos pedagógicos de seus cursos o estágio como componente curricular. Mas ela pode ofertar. Se ela quiser, ela pode, né? Isso vai depender de sua proposta pedagógica. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino não obrigam a realização de estágio nessa etapa da educação básica. Na inexistência de norma do sistema estadual, dispondo em contrário, é facultado às escolas de ensino médio estabelecer ou não o estágio como componente curricular em seus cursos, ok? Se não há previsão no currículo, não há de se falar em estágio, ok? Se houver estágio, deve estar previsto no projeto pedagógico da escola. E nesse projeto vai dizer se o estágio é obrigatório ou não, tá bom? A carga horária destinada ao estágio é sempre acrescida à carga horária total do curso. Porém, sendo o estágio obrigatório para o estudante, ele é requisito para a conclusão do curso e diplomação. Se for, isso é óbvio, né? Se o estágio é obrigatório, para concluir o curso, ele só conclui se tiver o estágio. Se não for obrigatório, não é necessário ter o estágio para a sua conclusão do curso. E, novamente, né, a Lei 11.788/2008 deixa claro, né, que não há vínculo empregatício do estudante com a instituição que concede o estágio, né? Não existe esse vínculo, né, não é caracterizado, ok? No próximo item nós temos o reconhecimento de saberes e a certificação profissional, né? Quando a gente tem esse reconhecimento de saberes, veio previsto na atual LDB de 96, né, em seu artigo 41, os conhecimentos que os jovens, os indivíduos trazem, né, para a educação, né, para a escola, eles podem ser considerados. Eles podem ser considerados, mas para serem considerados, eles devem ser avaliados, né? Se há previsão disso, é a escola que vai avaliar,
ok? Então, é a própria escola que vai avaliar esses conhecimentos que essa pessoa traz de fora, né, da sua prática, do seu trabalho, né? Vai avaliar esses conhecimentos, vai reconhecer esses conhecimentos como sendo válidos ou não, né? E vai certificar. Por isso, nós temos aqui a referência ao parecer número 16/99, que este ato normativo, né, o parecer, orienta que a responsabilidade por tal processo é da escola que avalia, reconhece e certifica o conhecimento adquirido. E também, pessoal, essa avaliação ela pode servir como um diagnóstico, né, das possíveis insuficiências que esse indivíduo está trazendo para a escola, né? Então, a gente pode considerar também essa avaliação como uma espécie de diagnóstico. E, como sempre é visto, né, ao final de cada capítulo, uma espécie de síntese. Vejam aí no último parágrafo da página 13, né, nós temos no início os fundamentos do PPP, né, ou seja, há aqui uma retomada do que nós discutimos anteriormente, né, o projeto político-pedagógico como uma construção coletiva, uma ação concentrada na escola e na prática social e pedagógica do professor, não redução da educação às necessidades do mercado de trabalho, a adesão de gestores e educadores responsáveis pela formação, consideração das necessidades materiais dos estudantes, garantia de condições didático-pedagógicas às escolas e aos professores, né? Oportunidade de experiências democráticas e também o resgate da escola como lugar de memória, né? Depois nós temos aqui abordados os eixos, né, que já foram discutidos, os eixos tecnológicos que vão constituir o currículo, né? E depois nós temos abordado aqui o currículo, que trazem conteúdos orientados pelo princípio da relação entre parte e totalidade, né? Nós temos aqui a integração, aí vem a interdisciplinaridade, né? E a importância de se ver o estágio, né, pelo seu caráter pedagógico, ok? Então, esses foram os principais pontos presentes no capítulo 5, né, o último capítulo da obra. Na próxima aula, nós vamos discutir rapidamente as considerações finais. Um abraço a todos e até a próxima.